sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram os sacerdotes do templo em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e a outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Amém? Podemos aceitar. Glória a Deus. Testemunho do irmão Cornélio aqui, da irmã Neuci, né? Sobre o que eles têm alcançado, o que eles apresentaram. Mas fala muito de posicionamento, irmãos. Como nós cristãos, como nós temos nos posicionado diante de situações, diante de coisas que têm nos aparecido. Nós vamos entender que através da vida de Ana, como que ela se posicionou diante de tanta afronta, diante de tanta humilhação, diante de tanta perseguição da sua rival Penina. Eucana era um homem muito rico. Ele vivia numa região que é montanhosa. Então todos os anos eles iam onde? A Siló. Irmãos, não era um percurso fácil. Não era um lugar de fácil acesso. Era um lugar difícil, porque era uma região que é montanhosa. Mas todos os anos eles iam que apresentar sacrifícios ao Senhor no templo. Ali Eucana ele dava uma porção para Penina, mas dava o quê? Uma a mais, 2 vezes mais para Ana. Porque ela não gerava, ela não dava filhos para Eucana. Penina dava. Mas Penina o quê? A provocava. Penina a humilhava. A Bíblia não relata que Ana, ela respondia ou ela retrucava Penina. Não, ela o quê? Ela chorava. Ana simplesmente chorava. Ela chorava aonde? Aos pés do Senhor. Aleluia. Ela chorava diante de quem? Nos pés do Senhor. Ana não ia para a rede social falar da vida dela. Ana não ia na vizinha do lado para falar da vida dela, para falar o que estava acontecendo dentro da casa dela. Ana, ela ia no templo e ela chorava para o Senhor. Mas o Senhor aqui, nós lemos que o Senhor fechou a madre dela. Ela não gerava filhos, não era porque ela tinha uma esterilidade, né? Problema de saúde. Mas o próprio Senhor havia cerrado a madre dela. Tem coisas na nossa vida que o Senhor não permite que ainda aconteça nas nossas vidas, porque Ele quer trabalhar em nós. Porque Ele quer fazer algo na nossa vida. E às vezes a gente fica, não, Senhor, mas eu estou preparada. Não, Senhor, mas eu quero. Não, Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso para mim? Eu mereço. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos trata. A forma do Senhor trabalhar nas nossas vidas é diferente. A forma do Senhor fazer nas nossas vidas é diferente. E só vai acontecer a partir do momento que você e eu tomar uma posição. O pastor aqui pode espumar a boca, desculpe, pastor, da expressão, mas pode dar calo na língua de falar para você, de pregar para você, se você não tomar uma posição. Se você não se posicionar dentro da tua casa como mulher, se você não se posicionar dentro da igreja como serva do Senhor. Nós temos que ter um posicionamento, irmãos. Ah, irmã Leide, mas é difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível para o Deus que nós servimos. Não é impossível. Talvez a Penina que tem te perseguido, talvez a Penina que tem tentado frustrar os teus sonhos, ela está te dando o quê? É uma injeção de ânimo. É uma injeção para você sair do lugar. É uma injeção para você se posicionar. Agora eu vou orar. Agora eu vou orar, porque Satanás ele não vai entrar na minha casa. Satanás não vai entrar no meu casamento, porque agora eu vou orar ao Senhor.
Senhor. Agora eu vou lá na igreja, agora eu vou procurar o pastor, agora eu vou fazer uma campanha, porque a Penina está se levantando. A Penina está se levantando. Mas se não fosse Penina na vida de Ana, Ana não teria ido ao templo, Ana não teria de chorar, Ana não teria feito um voto ao Senhor. Ana não teria se colocado, se derramado na presença do Senhor. Então nós precisamos entender, irmãos, como cristãos, como servos, como servas do Senhor, o nosso posicionamento dentro da igreja, dentro da tua casa, no teu trabalho, aonde que você for. Nós temos que ter um posicionamento. Enquanto isso não tiver, irmãos, não há libertação, não há cura, não há transformação. Não tem como Deus operar na nossa vida, no seu casamento, na sua família e na sua casa. Ah, pastor, lá está difícil, pastor. Está difícil, pastor, meu marido. Está difícil a minha esposa. Está difícil os meus filhos. Ah, o emprego está difícil. A porta não se abre. Mas, irmã, você já tomou um posicionamento? Você já se posicionou diante do Senhor? Você já falou para o Senhor? Ana, quando ela se posiciona, Ana, quando ela se coloca, Ana, quando ela se derrama na presença do Senhor, ela faz um voto. Ela faz ali um pedido ao Senhor. Mas Deus sabia o que Ana desejava? Sabia. Porque todos os anos ela chorava lá no templo. Todos os anos, quando eles iam oferecer sacrifício, ela chorava no templo. E Deus, irmãos, Ele sabe de tudo que nós precisamos, de tudo que nós queremos. Deus sabe cada pensamento meu e seu. Deus conhece cada palavra antes mesmo dela chegar aos nossos lábios. Deus já sabe o que você vai falar, porque Deus, Ele conhece o teu coração. Deus conhece o nosso coração. Aqui no versículo 9 diz assim, ó: certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, orou ao Senhor e fez um voto solene ao Senhor. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca lhe será cortado o cabelo. Amém? Ó Senhor, atente para a aflição, para o meu coração, para a minha angústia, para as minhas lágrimas. E com certeza em cada oração de Ana ela falava: Senhor, o Senhor não vê que Penina faz comigo? O Senhor não vê que Penina faz comigo, Senhor? Ela me humilha, ela gera filhos, eu não gero. E eu sou uma mulher aflita, de alma aflita, de espírito angustiado, porque ela não gerava. Mas quando nós pedimos algo para Deus, irmão, o que Deus tem para nós é maior. Ana não pediu um sacerdote. Ana não pediu um servo do Senhor. Ela pediu um filho. Mas o que Deus entregou para Ana foi quem? Nada menos, nada mais que Samuel. O profeta. O profeta. Olha aí que coisa maravilhosa. Ela pediu algo, acho que tão simples ali. Eu quero só um filho, Senhor. Eu quero só um filho, mas eu vou dedicar e vai ser um obreiro. Ou ele vai ajudar lá no templo. De forma alguma ele falou assim: eu quero que o Senhor o faça um profeta. Não. Mas Deus, irmãos, quando Ele vê a nossa sinceridade no nosso coração, quando Deus vê a sua sinceridade na tua oração, Deus Ele vai operar milagres na tua vida. Deus Ele vai operar milagres na tua casa. Mas tem que haver posicionamento, tem que haver sinceridade. Tem que haver sinceridade. Não ficar reclamando, não ficar murmurando, porque Ana, às vezes ela murmurava na oração dela ali, mas ela não falava, né, para Penina: para de me provocar. Ô Penina, por que você está fazendo isso comigo? Não. Penina, ela podia ser até um auxiliar de Ana, dar conselhos a ela, passar por assim,
dar uma orientação para ela em questão do que ela estava vivendo, do que ela estava passando. Mas Penina não, ela aproveitava para provocar, para insultar, para humilhar. Tipo, eu tenho, eu gero, eu dou alegria para o meu marido, mas você não dá. Mas aqui a Bíblia fala que Eucana, ele amava mais Ana. Ele amava mais Ana, porque quando ele ia ofertar ali, sacrificar no templo, ele dava 2 vezes mais para Ana. Para Penina era uma parte, mas para Ana era o dobro. Por quê? Porque era a esposa, era que ele amava. E ele assim compadecia do sofrimento dela também, dela não gerar, da angústia que Ana sofria. Talvez, minha amada, meu amado, você está vivendo tempos difíceis na tua casa. Talvez no teu casamento, talvez no teu trabalho. Eu não sei qual a área da sua vida. Eu não sei aonde que a Penina ela se encontra. Eu não sei o que a Penina tem feito contigo. Eu não sei o que a Penina tem falado para você. Eu não sei o que a Penina tem feito na tua vida. Mas eu quero te dizer que esse Deus que abriu a madre de Ana, esse Deus que fez Ana gerar um profeta, Ele está fazendo você gerar o teu Samuel. Ele está fazendo você gerar o teu milagre. Está gerando o teu milagre. Então não interrompa o teu milagre a partir do momento que você se posicionar. Porque quando você posicionar, vai vir os faladores. Mas por que você está fazendo campanha de novo? Irmã, mas você já fez aquela campanha lá? Deus nem te respondeu. Irmã, por que você está orando pelo seu marido? Aquele é um cachaceiro, não tem conserto, não tem jeito. Por que você está orando pelo seu filho? Por que você está jejuando pelo teu filho? Ele vai morrer nas drogas. Não aceite isso. Não aceite essas palavras de Penina. Não aceite a Penina vir frustrar os teus sonhos. Maior é o Senhor. Maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus, que é um Deus de milagre. É um Deus que cumpre a promessa. É um Deus que vai sustentar a promessa que Ele fez a ti. Então não desanime, irmãos. No nosso caminho a gente vai encontrar as peninas. E às vezes as peninas são necessárias para nos tirar quê? Da zona de conforto. Da mesmice. Ah não, hoje eu não vou não, na igreja não. Não vou fazer aquela campanha não, tá tudo bem, né? Não estou passando nenhum perrengue, não tem nenhum problema. Mas aí quando surge o problema, corre aqui para a igreja. Pastor, o diabo está furioso lá em casa. Você se levantou lá, pastor. Mas irmão, o posicionamento ele não pode ser somente agora. Ele é constante até a volta de Cristo. Aleluia! Porque o diabo ele não descansa, irmãos. O diabo ele não descansa. O diabo ele trabalha incansavelmente. Às vezes tem situações que até admirava, assim, eu falo entre aspas, coisas que o Satanás faz. Sabe por quê? Porque ele é persistente. Porque ele é insistente. Porque ele é perseverante. E nós crentes, muitas das vezes, diante de situações de problemas, nós nos acovardamos. Nós nos acovardamos. Nós queremos retroceder. Querem voltar para onde? Para o Egito. Quer voltar para trás, quer olhar para trás. Quer voltar lá para a terra da escravidão. Ei, Deus te trouxe aqui, amado. Deus te trouxe aqui, meu amado. Se você está aqui hoje, foi porque alguém orou, foi porque alguém se posicionou, foi porque alguém intercedeu na tua vida. Eu já falei aqui que eu tive uma intercessora durante 12 anos pela minha vida. Ela teve um posicionamento para Deus fazer algo na minha vida. Porque o meu coração era um coração duro. O meu coração era um coração difícil. Irmãos, mesmo depois de eu me convertida, eu tenho minhas falhas, mas mesmo após eu convertida, mesmo depois de eu batizada, entendeu? Enquanto eu não tive esse posicionamento diante do Senhor, Deus não começou a fluir as coisas na minha vida. Deus não começou a operar. Porque eu poderia ouvir N pregações, poderia ouvir N conselhos. Irmãos, às vezes as pessoas ouvem uma boa pregação, ouvem uma boa palavra, mas ela não absorve, porque ela não se coloca em posicionamento, ela não se coloca diante daquela situação, ou diante daquele problema e fala assim, eu vou resolver. Isso aí eu não vou aceitar na minha vida, eu vou ser uma serva do Senhor. O irmão Cornélio testemunhou aqui, que maravilha, o que Deus fez na vida dele, porque ele começou a frequentar a igreja, porque ele começou a orar, porque ele começou a jejuar, porque ele começou a colocar na presença do Senhor, porque ele teve um posicionamento, irmão.
perseverar, é para você insistir, é para você não murmurar, mas é para você prosseguir, é para você insistir, irmãos. Nós temos que insistir, irmãos. Nós temos que ser crentes que vão saquear o inferno. Nós temos que ser crentes que vão saquear o inferno para povoar o céu, irmãos. Hoje as pessoas estão sofrendo, crentes estão sofrendo, obreiros, pastores estão sofrendo por não se posicionarem, por diante de situações, diante de problemas, não ter uma posição, um posicionamento. Nós não podemos, irmãos, imitar o mundo. A igreja ela não pode misturar com o mundo. Mas nós temos que ser reflexos aqui para o mundo lá fora. Nós temos que ser a luz que vai refletir. Nós temos que ter um posicionamento como servos do Senhor. Não somente vir aqui sentar nessa cadeira, ouvir a palavra do Senhor e ir para casa e está tudo bem. Não. É você falar, a partir de hoje eu tomo uma posição na minha vida. A partir de hoje, diante desse pecado, eu tomo uma posição. A partir de hoje, diante dessa penina que tem se levantado, eu tomo uma posição, Senhor. Eu vou me posicionar diante do Senhor, Pai. Porque a Tua palavra, ela garante. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, irmãos, quando nós posicionamos, quando Ana se posicionou, quando Ana ora, quando Ana fala para o Senhor o que ela desejava ali, o Senhor abriu a madre dela. O Senhor entendeu o que realmente estava no coração de Ana. Porque você entregar o seu filho, né? É o tempo dele de desmamar, era em torno de 5 a 7 anos, né, pastor? De 5 a 7 anos era o tempo que ela ia deixar o filho lá no templo. Ela ia entregar o filho para o Senhor. Porque ela fez um voto, mas ela cumpriu a promessa. Quantos votos você fez e você não cumpriu? Quantos votos você fez para o Senhor e não cumpriu? Irmãos, o voto que nós fizemos para o Senhor, a gente tem que cumprir. Nós temos que cumprir esse voto. Não tarde em cumprir o seu voto. Ah, mas faz tanto tempo, irmã Leide. Chega no pastor, fale, converse com ele, pede orientação para ele. Mas não deixe de cumprir o teu voto. Não deixe de cumprir aquilo que você falou para o Senhor. Aquilo que você prometeu para Deus. Aquilo que só o Senhor ouviu dos seus lábios. Ah, mas o pastor não sabe, mas Deus sabe. Mas Ana, ela cumpriu o voto dela aqui. Ela entregou o seu filho. O que nós estamos esperando para nos entregar para o Senhor? O que de fato você tem esperado na tua vida para você verdadeiramente se entregar para o Senhor, para você se posicionar diante do Senhor? A irmã Neuci deu um testemunho do esposo dela também, do que ela apresentou ao Senhor depois que a gente iniciou a campanha. Ela se posicionou, irmãos. Ela se posicionou. Quando nós tomamos posição, irmão, o diabo vai se levantar contra a tua vida. O diabo não vai querer que você prossiga. O diabo não vai querer que você ora. O diabo não vai querer que você venha fazer campanha. O diabo não vai querer que você participa. Ah, mas agora eu quero fazer parte do grupo de louvor. Mas o diabo não vai querer que você, mas você tem que posicionar. Ah, mas eu quero fazer parte aqui da intercessão. Mas o diabo não vai querer que você faça isso, mas você vai se posicionar. Aleluia. Ah, eu quero ajudar alguma coisa lá com o pastor. Eu falo com o pastor que eu quero ajudar na obra, eu quero fazer alguma coisa na obra do Senhor. Mas o diabo ele não vai querer que você faça isso. O diabo ele vai colocar empecilhos para você. Ele vai colocar empecilhos, ele vai colocar as peninas diante de você. As peninas para te afrontar, para te frustrar, para falar que você não é capaz, para falar que você não vai dar conta, para falar que você não tem capacidade. Ei, minha amada, frustra os planos de penina, frustra os planos de penina, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. É o Deus que fez milagre, é o Deus que estava com Daniel, é o Deus que estava com Ana, é o Deus que estava com Josué, é o Deus que estava com Ezequiel. Olha aí que Deus maravilhoso. É esse mesmo Deus que nós servimos agora, irmãos. Não é um Deus diferente, Ele é o mesmo Deus e Ele não mudou. Sabe o que mudou? Foram as pessoas. Foi o coração do homem que mudou. Porque o coração do
o diabo fala para você, não, mas você não pode estar lá. Você não pode servir. Você ainda é uma pecadora, é um pecador. Ei, irmão, Jesus é Jesus que lava, é que sara, é que cura, é que transforma, é que liberta. É Jesus que quer fazer de você um cachaceiro, um homem pregador da palavra. É Jesus que quer fazer de você mulher chorona, mulher com alma aflita, mulher que murmura, mulher que fala, mulher que briga, mulher que às vezes não tem discernimento da palavra. Deus quer te fazer de você uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, porque a mulher sábia, ela edifica. Então, mas a toda ela destrói. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo. Imagina os irmãos que abrissem lá está em 1 Samuel também, capítulo 25. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Não deixe de ir à igreja, irmãos. Persevere, ore como Ana fez. Não pare de trabalhar para o Senhor. Adore, não importa a situação. Não saia da presença dele. No tempo apropriado, ele colocará o teu Samuel em teus braços. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso, capítulo 25. Glória a Deus. Vou ler o versículo 14 em diante. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto os mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele nos tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para com a gente. Nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 caixas de passas e 200 passas de figos secos, e pôs tudo sobre o jumento. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento, e de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Não roubamos nada que era dele, e assim ele me paga a ajuda que eu lhe dei. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou uma culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele, não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Amém? Abigail era esposa de Nabal. Nabal era um homem muito rico, mas Nabal era um homem do coração duro, era um homem mau. Ele era um homem de um coração difícil de aquebrantar. Porém, Abigail, a sua esposa, ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher inteligente, era uma mulher que ela trazia paz para dentro do teu lar. Então, Abigail, ela tinha um papel muito importante dentro da tua casa, porque ela era uma mulher que se posicionou, era uma mulher que se posicionou diante de uma situação que o próprio esposo criou. Sem saber ali o que Davi ia fazer,
criou uma situação ali, a qual a família toda ia morrer. Porque Davi estava escondido nessa região onde eles moravam, Nabal e Abigail, porque ele estava fugindo, né, da perseguição de Saul. Então ele estava escondido ali. E aí Davi manda os mensageiros ir até Nabal para pedir alimento. Mas Nabal nega. Nabal, além de tudo, ele insulta Davi. Fala que nem conhece e que não ia ajudar Davi. Quando os mensageiros retornam e dão o recado que Nabal havia falado, Davi fala: nós vamos matar todos. Até o amanhecer não vai sobrar ninguém. Nós vamos matar todos ali. Todos nós vamos matar. E Davi, ele pega os seus homens e vai ao encontro de Nabal. Então, nesse período, nesse percurso, nesse momento, um servo de Nabal fala para sua esposa o que havia acontecido. Então, Abigail, prontamente, ela não falou nada para o seu marido. Mas ela teve um posicionamento ali de uma mulher corajosa. De uma mulher, de uma situação que ela fala assim: eu não quero que a minha família vá morrer. Eu não quero que a minha família vá morrer, porque eu quero intervir. Mas ela agiu com sabedoria. Ela agiu com inteligência. Porque a Abigail, além de tudo, de ser uma mulher inteligente, espiritualmente, ela era uma mulher bonita. Espiritualmente. Aleluia. Quantas mulheres precisamos estar bonitas espiritualmente? Quantos de nós carecemos da nossa alma ser bonita? Das pessoas olharem, dos seus familiares, do seu esposo, dos seus filhos, das pessoas olharem para você e ver o brilho do Senhor na tua vida. Ver a transformação que o Senhor está fazendo na tua vida. Mas por que muitas mulheres ainda não teve essa transformação? Porque ainda não se posicionaram diante do Senhor. Porque às vezes o marido está observando você. Talvez o seu marido não está aqui hoje, mas eu desejo do teu coração. Talvez a tua esposa não está aqui hoje, mas eu desejo do teu coração que ela ou que ele estivesse aqui. Glória. Talvez isso ainda não aconteceu, meu amado, por justamente você ainda não ter um posicionamento diante do Senhor. Ou às vezes você está só murmurando. Em vez de você chegar em casa, em vez de falar, você vai murmurar, você vai reclamar. Em vez de você falar bem do seu marido ou da sua esposa, você vai falar mal da sua esposa, mal do seu marido. Verdade. Nabal aqui, Abigail, ele falou que era o quê? Ele era um homem mau. Ele era um homem mau. A riqueza de Nabal, a riqueza que Nabal tinha, os bens que ele tinha, não dava, irmãos, para fazer dele um homem, né, bom. Porque até mesmo o dinheiro, ele não determina se uma pessoa vai ser boa ou não. A condição financeira não vai determinar se a pessoa é uma pessoa de bom caráter, de boa índole ou não. Ou até mesmo aquele que não tem dinheiro também não vai caracterizar. Mas o que caracteriza é a sua conduta, é o seu comportamento, as suas atitudes. É as suas atitudes. A gente não pode ser um cristão transformado e ter as mesmas práticas de outrora. As pessoas não podem olhar para nós e ver em nós aquelas práticas que a gente tinha outrora. Porque a Abigail aqui, ela foi ao encontro de Davi. Ela foi ao encontro dele levar os mantimentos, os alimentos ali e pedir intervenção. Pedir, clamar pela vida, clamar pela família dela, clamar pela casa dela. Pedir a Davi que ele não fosse ao encontro de Nabal e que ali matasse todos. Porque ela agiu com sabedoria. Como que você tem agido dentro do teu lar? Como que você tem agido com teus filhos? Como que você tem agido no teu trabalho? Como que você tem agido aqui dentro da igreja como serva do Senhor? Tem sido uma serva obediente? Tem sido uma serva rebelde? Porque o pastor falou aqui sobre rebeldia. Hoje realmente você não pode disciplinar. Mas irmão, nós precisamos. Nós precisamos ser disciplinados. E Deus constituiu os pastores foi para quê? Foi para nos instruir, foi para nos direcionar, foi para nos dar a direção, foi para nos trazer uma palavra de confronto. Porque às vezes a gente só quer a palavra de conforto, mas não quer a palavra de confronto para te gerar mudança. Porque quando eu fui confrontada, tendo as mesmas práticas
outrora, eu falei assim, eu não vou aceitar isso mais na minha vida. Eu não vou aceitar isso mais na minha vida. Porque não adianta, irmãos, a gente estar aqui na frente, pregando, falando da palavra, falando de um Deus que cura, de um Deus que salva, de um Deus que transforma, e você olhar na minha vida e falar assim, não, mas tem as mesmas atitudes. Tá do mesmo jeito, não houve mudança, não houve transformação, não houve cura, não houve libertação. E Jesus é o Deus que liberta, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que sara as feridas. Foi cantado aqui, né? Curar as feridas. Quantas feridas você precisa ser curado? Quantas feridas tem impedido de você ter um posicionamento? Quantas situações da tua vida têm se levantado e você não tem se posicionado? Quantos Nabal ainda está na sua vida? Quantas Abigail precisam ser levantadas? Quantas meninas precisam ser realmente ali, né, deixadas de lado para você prosseguir? Quantas situações têm se levantado, irmãos? E eu quero te dizer nessa noite, eu quero que você volte para a tua casa, mas volta para a tua casa posicionada hoje. Posicionada no Senhor. Posicionado no Senhor. Glória a Deus. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero me posicionar diante de Ti, Pai. Eu não aceito isso mais. Eu não aceito viver uma vida frustrada. Eu não aceito viver uma vida angustiada. Eu não aceito, Senhor, essa dependência de medicamento. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito esse problema mais na minha vida. Irmão, se posiciona. Se posiciona que você vai ver um milagre acontecer na tua casa. Se posiciona porque o milagre ele vai acontecer. Eita, glória. Convive na tua casa. Mas você tem que se posicionar. Você tem que ter essa posição hoje no Senhor. Eita. Não é o pastor que vai falar para você se posicionar, mas é você determinar dentro de você, no seu coração. Porque o pastor pode falar, irmão. O pastor pode falar para você. Mas, irmão, a decisão tem que ser sua. É você que tem que decidir o que você quer. O que você quer para você. O que você deseja de hoje para amanhã na tua vida. O que você deseja que aconteça dentro do teu lar hoje. Eita. Qual é o milagre que você deseja que aconteça na tua vida? É que seu marido esteja aqui com você? É que sua esposa esteja aqui? É que seus filhos estejam aqui servindo ao Senhor? Qual que é o milagre? Ou é você mesmo que precisa da mudança, do milagre na tua vida? Ou é você que precisa do discernimento, da sabedoria para você lidar dentro da tua casa? Ou é você que está precisando realmente ser obediente? Senhor, eu vou me posicionar agora. Eu vou ser obediente aos meus pastores. Eu vou ser obediente aos meus líderes. Eu vou ser obediente a Ele. Eu não vou ser uma ovelha rebelde. Eu não vou ser uma ovelha rebelde, mas eu vou obedecer aquilo que está na tua palavra. Porque o Senhor constituiu como autoridade. E na palavra do Senhor ele fala que nós devemos obedecer toda a autoridade que é constituída pelo Senhor. Glória a Deus. Quando você está numa audiência, você não desobedece o juiz, obedece? Não. Não. Até o seu linguajar tem que ser diferente. Você não pode chegar atrasado, porque se você chegar atrasado, né, não vai te atender. Na consulta do médico é a mesma coisa. Você não pode chegar atrasado. Você obedece ali a ordem de chegada. Você obedece. E por que na igreja não? Por que na igreja não há essa obediência? Por que é tão difícil obedecer? Porque conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade, é a palavra, irmão. É a palavra que vai te libertar. É isso que o diabo não quer que você conheça. Ele não quer que você experimenta da fonte de água viva. Glória a Deus. Irmãos, vou abrir rapidinho, está lá em Samaritanos. Então Jesus disse: ah, se você soubesse o Deus que pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: ó Senhor, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água
terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, dar-se, tornará nela uma fonte de água viva, que dará vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa mulher samaritana, diante da sociedade lá, o posicionamento dela era de uma mulher que tinha tido vários casamentos. Ela tinha tido vários homens na vida dela. Inclusive ela estava com um homem, né, que não era dela. Mas ali quando ela encontra com Jesus, a vida dela é transformada. A vida dessa mulher é transformada. Porque uma samaritana e um judeu, eles não se davam bem. Mas Jesus estava ali, não era por acaso. Jesus é onde que Jesus foi, aonde que Jesus passou, irmão. Não foi por acaso, não foi mera coincidência aonde que Jesus operou os milagres. Jesus ele passou ali naquele lugar porque exatamente ele precisava libertar aquela mulher. Ele precisava daquela alma ser liberta, ser transformada, se tornar uma grande missionária. Aleluia. É isso que Deus deseja de você. Que você seja uma fonte, mulher. Que você seja uma fonte, homem. Uma fonte que venha jorrar água. Uma fonte que venha transbordar a água do Senhor. Essa fonte que o Senhor deseja que nós sejamos. Fontes transbordantes. Deus ele deseja te curar nessa noite. Deus ele deseja transformar a tua vida nessa noite. Se você falar para o Senhor nessa noite que a partir de hoje você vai se posicionar, que você quer se tornar uma fonte, que você quer ser uma serva dele, que você quer ser um servo do Senhor